Prosseguindo, João, é, dessa população, né, qual a porcentagem dos que já migram doentes? E depois, prosseguindo, eles acabam adoecendo mais depois que emigram? É, nessa pesquisa que a gente fez, a gente tem esse dado do recorte no tempo. Então, no momento que eles preencheram o formulário de solicitação de refúgio. Então, alguns preenchem logo depois que chegam ao Rio de Janeiro, né? E outros demoram um pouco mais de tempo, né? Porque antes de preencher a solicitação de refúgio, vão tentar conseguir emprego, moradia, entre outras coisas. Mas muitos, enfim, vão direto saem, né, do Galeão, enfim, dependendo de por onde vieram, né? Saem do aeroporto e vão direto para a Caritas preencher o formulário de solicitação de refúgio e pedir apoio para a Caritas. Então, a gente encontrou cerca de 11% desses 738 solicitantes de refúgio nesse período, 11% tinham alguma doença, pelo menos uma doença, né? Então, é provável que a maioria já tenha vindo com essa doença. Quase a maioria das doenças são doenças crônicas, pouquíssimas doenças transmissíveis, a maioria são doenças crônicas. Então, é um dado que chama atenção, porque, de novo, né, é diferente do perfil de solicitantes de refúgio e refugiados de outros países, que, enfim, tem uma população mais jovem do que a que está aqui, enfim, crianças e adolescentes, e possuem mais doenças transmissíveis do que doenças crônicas, né? Doenças crônicas normalmente estão ligadas à população mais envelhecida, adultos e idosos. Uhum. Entendi. Interessante. Esses dados levantados, né, a respeito dessa questão, é, assim, todos são muito valiosos, mas esse especificamente para uma questão de política, de planejamento de saúde, é fundamental. Né? A gente saber com o que eles já vêm e com o que eles acabam, com as enfermidades que eles acabam adquirindo, acabam desenvolvendo ao longo desse processo. Né? Até para ter uma ação mais certeira, né? Mais objetiva. Sem dúvida, assim, que aí você já tem a noção de quais são os problemas de saúde, você consegue até planejar como dar uma resposta, né, para essa questão. Exatamente. Exatamente. Muito bom. E agora, irmão, chegamos na discussão, né? No ponto da discussão do trabalho. A partir de 2019, aparentemente o país começou a ameaçar os direitos dos migrantes. Né? Como que isso ocorreu? Né? E já emendando uma outra pergunta, eu falo, os migrantes possuem direitos resguardados? Se sim, quais são eles? A gente tem, em relação à lei brasileira de imigração, a gente tinha uma lei de 1997, que inclusive é a que criou o CONARE, né, o Comitê Nacional para Refugiados. Essa lei ela vigorou até 2017, durante 20 anos, em relação envolvendo aí a questão de solicitante de refúgio, refugiados, enfim. E aí veio a lei de 2017, 20 anos depois, que, enfim, criou outros diversos tipos de definições. Aí vem o residente, vem o reassentado, vem, enfim, diversas outras definições. Nem todas são referentes a migrantes forçados. Você tem o viajante, você tem o turista, você tem, enfim, outros migrantes, né? Migrantes temporários também, né? E essa lei é que está vigorando agora em relação especificamente em relação aos solicitantes de refúgio e refugiados, como eu disse. Então, eles têm os direitos resguardados a partir do momento que você solicita refúgio, você recebe o seu status de refugiado, o país está dizendo que ele te reconhece como uma pessoa que sofreu perseguição do seu país de origem e eles estão responsáveis por te proteger. Então, eles têm os direitos resguardados, né?
Em 2018, o Brasil tinha assinado o Pacto de Migração Segura, Ordenada, Regular, das Nações Unidas, e o atual governo, em 2019, saiu do pacto. Ele retirou o Brasil do pacto de migração, né? Então, isso é um problema. Isso aumenta, de fato, a vulnerabilidade, enfim, até no discurso político em relação aos refugiados, mas, de qualquer forma, eles são resguardados por essa lei de migração de 2017, né? Que a gente chama de lei de migração. Então, eles têm seus direitos garantidos, apesar do Brasil ter saído desse pacto. A ideia do pacto era, junto com outros países, colaborar para que o processo de migração não gerasse tantos problemas e tantas vulnerabilidades e problemas de saúde, enfim, de forma que está acontecendo, facilitando para que essas populações pudessem entrar nos territórios, enfim, e assistência à saúde, entre outras coisas, mas aí com a retirada do país do pacto se tornou de fato um problema. Entendi, entendi. Ou seja, os direitos permanecem, mas, utilizando aqui minhas palavras, não sei se isso é exatamente os termos da lei, nem sei se você concorda exatamente com o texto, com o termo, mas é como se fosse assim, agora a tentativa dos Estados Unidos de humanizar o tratamento, né, de procurar dar um olhar mais de cuidado, é que foi retirado. Né? Entendi. Mais um agravante, né? Mais um agravante, sim. Vamos que vamos. O número de imigrantes que procuram o estado do Rio de Janeiro diminuiu. Você afirma isso na sua dissertação. Né? Quando e por que isso ocorreu? A gente coletou os dados de 2016 e 2017, né? O dado de 2016 foi 62,7% do total, de 738, e o número de 2017 foi 37,3% desses 738. Então, a ideia é que o número de solicitantes de refúgio eles aumentasse a cada ano, porque a gente está num momento de crise, né? Então, deveria ter aumentado de 2016 para 2017, 2017 para 2018, 2018 para 2019, né? E aí no estado, isso aconteceu no Brasil, né? Como eu disse, a gente acumulou cerca de 160 mil solicitações de refúgio no ano de 2019. Isso é um número altíssimo, né? Sendo que o Brasil tinha cerca de 10 mil refugiados reconhecidos até 2018. Então, no período de 7 anos, 8 anos, se reconheceram 10 mil refugiados no Brasil. Só que em um ano você teve 80 mil solicitações de refúgio. Então, isso é extremamente complexo, né? Um número extremamente alto. E aí a gente entra na questão do Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro o número de solicitações de refúgio diminuiu ao invés de aumentar, né? Como aconteceu no resto do Brasil? Aí entra essa questão enfim, que é uma hipótese nossa, a gente não tem como afirmar isso, mas em relação aos venezuelanos, o Brasil não, enfim, o governo federal não estava enviando na interiorização os venezuelanos para o Rio de Janeiro por causa da crise econômica que o Estado viveu nos anos 2016, 17, 18 e vive até hoje, né? Mas muito menos hoje em relação àqueles anos anteriores. E aí, em relação a esse período, houve uma ampla divulgação a nível nacional e internacional da crise econômica que o Rio de Janeiro estava vivendo, muitas pessoas perdendo emprego, e aí a gente acredita que esses solicitantes de refúgio procuraram outros estados em que eles tivessem mais condições de conseguir tanto moradia, trabalho, renda, acesso a serviços de saúde, enfim, diversas opções que tem
no Brasil, que naquele momento não era o Rio de Janeiro não era o local mais indicado para recebê-los, né? Então a gente tem essa diminuição entre 2016 e 2017 que chamou nossa atenção, e a gente acha que é por isso que diminuiu o número de solicitantes de refúgio aqui no estado do Rio, enquanto no resto do Brasil aumentou. Entendi. E agora, pegando uma questão que enfim, já apareceu aqui no mínimo umas 3 vezes, por conta da língua, como contornar esse problema da língua do país de destino em relação à língua materna do migrante? Em relação ao acesso ao serviço de saúde, é extremamente complicado, né? A gente tem exemplos de situações que foram muito críticas, como o primeiro caso suspeito de ebola que a gente teve no Brasil, que foi em Cascavel, no município de Cascavel, no estado do Paraná. Esse caso suspeito era de um guineense, né, uma pessoa que veio de Guiné-Conakry, na África, e que era falante de francês, e aí ele não conseguiu se comunicar com as pessoas no serviço de saúde, e ele só tinha febre. E aí ele foi enquadrado como caso suspeito de ebola, porque se encaixava na definição de caso, mas só quando ele chegou em São Paulo, que levaram ele para São Paulo, para o Rio de Janeiro, levaram ele para Fiocruz, no Rio de Janeiro, naquelas roupas especiais, né, de combate enfim, a esse tipo de doença, que ele conseguiu se comunicar com alguém que falava francês. Então, é um exemplo de dificuldade que o serviço de saúde tem. Nas capitais, a gente já tem dificuldade no serviço de saúde se comunicar com pessoas que falam francês ou inglês, muitas vezes até inglês. Imagina em municípios do interior. Então, tem toda essa dificuldade, né, dessa barreira linguística, que não em tudo, para conseguir moradia, para conseguir trabalho, principalmente, e acesso ao serviço de saúde, como disse. A maneira de mitigar isso é fazendo o que a UERJ está fazendo, né? As universidades fornecerem cursos de português gratuitos, né, para essa população, facilitando o acesso, né? Agora a gente está na pandemia, a gente está no meio de uma pandemia, e tudo está se tornando digital, as aulas estão sendo EAD, então isso é muito complicado quando a gente fala de refugiado, porque muitos não têm nem aparelho de celular, então como é que eles vão conseguir assistir essas aulas e facilitar essas aulas? Então a Caritas tem um trabalho excepcional aí não agora durante a pandemia não tá ocorrendo de forma presencial, né? Estão tentando fazer EAD da forma que é possível, mas a Caritas e a UERJ forneciam até a passagem de ônibus para eles poderem chegar até a UERJ para poder ter o curso, né? É a melhor forma de mitigar isso. E também treinar profissionais, né? Porque a gente sabe que nem sempre isso vai ser possível. Então, treinar os profissionais de saúde para eles conseguirem se comunicar, mesmo que seja pegando o celular, abrindo o Google Tradutor, tentando colocar para a pessoa falar e traduzir automaticamente o que você está falando. Isso é possível de ser feito, e é só questão de boa vontade, né, bom senso e treinamento também, né, de conhecimento também de profissionais de saúde, de ter uma ideia dessa na hora. Então, isso pode estar nos protocolos, nos procedimentos operacionais padrões para lidar com estrangeiros, migrantes forçados, imigrantes de forma geral, né? Ajudando eles na hora da consulta, na hora do acesso ao serviço de saúde. Entendi. Excelente. Você tem notícias que alguma outra universidade faz esse tipo de trabalho que a UERJ vem fazendo? A gente tem no Brasil as cátedras Sérgio Vieira de Mello.
Sérgio Vieira de Mello foi um diplomata brasileiro que foi alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ele foi assassinado em Bagdá em 2003. Enfim, e ele foi uma das pessoas, era um brasileiro, mas que mais se dedicou a vida inteira para a questão humanitária, principalmente dos refugiados. E aí, logo em seguida, após a morte dele, se criou, né, através do Acnur, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Essas cátedras elas são ligadas às universidades e elas têm como objetivo, né, pesquisa, extensão, auxílio, assistência, enfim, diversas ações com refugiados. Então, para refugiados, né, especificamente. Então, no Brasil, a gente tem 23 ou 24 cátedras, se eu não me engano, que estão espalhadas pelas, enfim, diferentes universidades do Brasil. Existem outras ações, sim, de curso de português, treinamento, e normalmente é oferecido pela cátedra, assim como é feito aqui na UERJ, né? No Rio de Janeiro, a gente tem 4 cátedras, da UF, da Universidade Federal Fluminense, da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e a Casa Rui Barbosa. Então, são essas 4 cátedras aí que estão dando auxílio, inclusive em relação ao curso de português para os refugiados. Então, existem sim outras iniciativas. Eu sei que tem em São Paulo, em outros lugares, mas eu não sei afirmar qual dessas universidades está fornecendo esse tipo de ajuda. Uhum. Entendi. Interessante. Grande Sérgio Vieira de Mello, né? Dos muitos bons brasileiros que nós temos. Sem dúvida. E agora, João, uma outra questão que me chamou a atenção vendo seu trabalho é por que os haitianos não são considerados solicitantes de refúgio? Os haitianos, eles entraram numa categoria que foi criada especificamente, que foi de vista humanitário, porque eles não sofreram esses tipos de perseguição que condizem com a solicitação do status de refugiado. Como eu disse, raça, religião, opinião política, etc. O que aconteceu no Haiti foi terremoto, furacão. Então, a gente chama de refugiados ambientais. Né? Até recentemente, a ONU nem reconhecia a existência de refugiados ambientais. Falou pela primeira vez no ano passado nesse termo, de refugiados ambientais. Mas como o status de refugiado é para quem sofreu, que tem bem fundado temor de perseguição, sofreu perseguição, sofre perseguição, eles não se encaixam como refugiados. Então, eles se encaixaram em outro, foi criado um status humanitário para eles, para acolher, né, eles, porque a situação que aconteceu no Haiti foi diferente, né, dos outros. Uhum. Uhum. Entendi. Entendi. Com essa questão, também, novamente, continuando um pouco da questão do trabalho, né? Me parece, com todas as mudanças climáticas que a gente está aí operando no mundo, me parece, eu já vi alguns reportagens sobre isso, não foi um artigo científico, uma reportagem de jornais, notícias, etc. E tal, falando sobre isso, né, que a porcentagem de pessoas que vão precisar migrar forçadamente, seja internamente, seja para outros países, né, por questões climáticas, só tende a aumentar, né? E assim, Só aumento tende a considerável. aumentar, sim, sem dúvida. Se você juntar migrantes forçados em geral, né, de pessoas forçadas ao deslocamento, tem previsões aí que em 2005, entre 2050 e 2100, a gente vai chegar em 1 bilhão de imigrantes forçados. Então, é um número que só tende a aumentar nos próximos anos, né? A pandemia agora se tornou mais um motivo ainda de vulnerabilidade. Uhum. Ou seja, é uma questão fundamental a se pensar, né?
Sim, sem dúvida. Entendi. Maravilha. Muito bom, João. Muito interessante.